Olá, eu sou o professor Avelino Júnior e eu estou dando continuidade às orientações para o trabalho de graduação, também chamado trabalho de conclusão de curso. Verifique as normas da sua instituição de ensino para que você possa dar continuidade aos trabalhos. Dividi em vários dias e hoje estou dando as dicas do dia número 2. Bom, hoje você vai retomar o que fez no dia anterior. Qual foi a proposta anterior? Você deveria ingressar na rede mundial de computadores, colocar o tema ou parte da palavra do tema na busca e o que apareceu? Você fez uma leitura muito rápida e já fez a primeira peneirada. Isto é, você selecionou o que interessava numa leitura rápida, copiou o texto e colou no arquivo em branco do seu computador. Deveria também copiar o link aonde estava o artigo e trazer também para esse arquivo. E também escrever o dia, o mês e o ano que você fez esse acesso. Muito bem, gravou esse arquivo dentro da pasta do TG que você deve ter previamente aberto no seu computador. E o que vamos fazer hoje? Lembra que eram 10 artigos para serem selecionados? Pois bem, hoje é o dia 2. Você vai pegar cada arquivo que você já selecionou, agora você vai ler detalhadamente. Então, a primeira coisa a fazer é analisar o arquivo encontrado na internet selecionado por você, verifique quem é o autor do artigo ou da notícia, ou artigo científico e a fonte, a origem, isto é, a origem de quem escreveu. Então, por exemplo, o autor fulano de tal. Ótimo, então agora você tem um nome. Ou revista que você copiou. Qual é o número da revista? Qual é o ano da revista? Qual é o mês da revista? O nome da revista? Ou de onde você tirou? Todos os dados são muito importantes para evitar plágio. Você está buscando uma revisão na literatura. O que é que tem do tema que você escolheu para desenvolver o trabalho de graduação? O que tem nesse mundo? Então você vai agora criteriosamente, leia linha por linha. E de repente você vai se deparar com alguma nota de rodapé daquele artigo. Vá atrás da nota. Ou então, uma lei. Ótimo, então vamos atrás dessa lei, se ela já está revogada ou não. Porque a data do artigo é muito importante. Você lê um artigo, e esse artigo é de 3 anos atrás. A lei já mudou. Aquele pensamento que era, hoje já não é perante a lei. Mas é importante, porque faz parte da história. Vai fazer parte da elaboração do seu TG, contando a evolução do direito e a história daquele tema. Então é muito importante você analisar cada item. Como você tinha selecionado 10 itens, 10 arquivos, possivelmente somente um dia você não vai conseguir verificar tudo. Mas é muito importante que tente fazer. Muito bem, depois que você inseriu a pesquisa na internet, o nome do autor e a fonte, agora você vai verificar a legitimidade. Professor, por quê? Sabe por quê? Muitas pessoas escrevem na internet sem nenhuma base. E isso pode ser uma ideia ilegal ou irreal. É uma fantasia. Muitas vezes é o pensamento de um aluno que ainda não se formou e que teve maior boa vontade de escrever, mas não tem base para escrever. E o que foi escrito talvez não seja real. Portanto, verifique, coloque o nome do autor que você encontrou, joga na internet, coloque lá na busca. Quem é esse autor? Ele é um jurista? Esse autor, porventura, ele entende daquele assunto? É muito sério, porque senão você passa na hora de escrever o trabalho, vai apresentar o trabalho numa banca e o professor examinador da banca vai perguntar: foi você que escreveu? De onde você tirou isso? Você não sabia que isso não é verdade?
Olha a vontade que dá de você. Por que que eu não ouvi o professor Avelino? Por que que eu não fui detalhadamente no autor, na revista? É muito importante você verificar isso agora. E ainda, após a verificação da legitimidade, não, o autor é legal, a revista é séria, leia o artigo e inicie o fichamento. Professor, eu nunca ouvi falar em fichamento. O que é o fichamento? Se você está lendo um artigo, uma revista ou qualquer outro item ou dado de informação, você deve pegar um caderno ou uma ficha ou usar o próprio computador. Abre um arquivo do Word em branco. O que você vai escrever? Fichamento. O que você vai fichar? Você vai escrever tudo que você entendeu da leitura desse artigo científico, da leitura dessa revista, da leitura desse acórdão. Então você vai fazer apenas escrever o que você entendeu. Eu entendi da página tal do artigo assim, assim, assim. Olha, e essa parte é importante. Abre aspas, copia o que o autor escreveu, fecha aspas, dizendo, essas são as palavras do autor, não são suas. Sabe por quê? Porque quando você começa a fazer essa pesquisa simples, tem muita coisa útil. E você não pode se apropriar da ideia do artigo. Isso também é plágio. Plágio não é só copiar a palavra, o que a pessoa disse e não colocou o nome. Plágio também é copiar a ideia. Então, você deve citar no seu trabalho de graduação o nome da pessoa que escreveu, o nome da revista. Isso é fonte. Mas, se você teve uma ideia porque você leu, então você fala, a análise, você vai escrever, eu entendi isso, é uma coisa importante. Põe isso no fichamento. Depois que você terminou o fichamento, você vai gravar esse artigo, se você fez no computador, põe na pasta fichamento do artigo tal, para vincular o artigo que você nomeou com o fichamento que você vai nomear. E vai fazer isso em cada artigo que você leu. Tá vendo que talvez em um dia não dê tempo? Mesmo que você tenha 24 horas no dia da quarentena, possivelmente não vai dar tempo de ver ou ler os 10 artigos previamente selecionados. Então não importa. Vá lá no seu cronograma, veja, dia 2, dia 3, dia 4, ponha quantos dias você acha que você vai levar para analisar detalhadamente, minuciosamente, cada artigo selecionado da primeira etapa que você fez no computador, ok? Bom, feito isso, você vai pegar esse fichamento, que é o método mais tradicional e simples de elaborar o seu trabalho de graduação, e a partir daí você vai utilizar em forma didática. Se você acha que esse fichamento ele está falando de história, do histórico do tema, põe lá a história, porque de certa forma você já está preparando o seu sumário. Se você acha que é um capítulo muito específico, põe lá, capítulo específico, tracinho, põe o nome. Para depois você ir montando um sumário, que ainda não é hora de montar sumário, é hora de coletar dados na internet, que fica muito mais fácil. Muito bem. Caso você tenha optado pela abertura de novo arquivo em branco para cada fichamento, vincule, não se esqueça, vincule o fichamento novo com o nome do arquivo que você já gravou. E se você utilizar essa frase, é muito importante. Não quer copiar o texto? Muito bem. Mas você quer extrair a ideia? Ótimo. Faça fichamento mesmo assim. Fichamento em tudo. Cataloga. Faça um catálogo de tudo que você encontrar. Por quê? Porque você precisa depois organizar todo o material que você encontrou. E olha, nós estamos apenas com 10 artigos, facinho de encontrar. Agora vamos analisar um por um. Portanto, essa dica do dia 2 é possível que você, como trabalho,
deve fazer isso em 3, 4 dias. Não importa, comece hoje, dedique-se, pega aquele cronograma que eu falei na aula passada para você entender. Cronograma diário, se for necessário, cronograma com horas. Quantas horas você vai dispor do seu dia para fazer essa pesquisa? Não importa se vai levar 2, 3 ou 4 dias. O importante é seguir rigorosamente uma data, um horário para você pesquisar, ok? Continue comigo e um feed do meu Instagram e também no IGTV, como o canal do YouTube. Inscreva-se, curta. Logo, logo estarei com o dia 3, a próxima fase da orientação para o trabalho de graduação ou trabalho de conclusão de curso. Até mais!